Olá, boa tarde. Mais de um ano depois do começo da pandemia, o Ministério da Saúde abriu uma consulta pública sobre um protocolo para o uso de medicamentos em pacientes hospitalizados com Covid. Nesse protocolo, o Ministério não recomenda o uso da cloroquina. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, também poderá ficar em silêncio durante o depoimento na CPI da Covid. Cuiabá suspendeu pela primeira vez a aplicação da segunda dose da Coronavac por falta do imunizante. E ainda, a Polícia do Rio investiga as circunstâncias da morte do funkeiro MC Kevin, que caiu do 5º andar de um hotel na zona oeste da cidade ontem à noite. O desmatamento na Amazônia Legal em abril é o maior para o mês nos últimos 10 anos, segundo o Instituto Amazon. Aumenta o registro irregular de terras em áreas protegidas nos primeiros 2 anos do governo Bolsonaro. Os candidatos ao Enem já podem pedir isenção da taxa de inscrição, mesmo sem definição sobre as datas das provas. A cidade de São Paulo presta homenagens ao prefeito Bruno Covas, do PSDB, vítima do câncer aos 41 anos de idade. E as demonstrações de carinho dos fãs da atriz Eva Vilma, um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira. O Jornal Hoje está começando. E nós começamos o Jornal Hoje desta segunda-feira, começo de semana, falando sobre a pandemia da Covid no Brasil, com todas as implicações em relação à vacinação da população brasileira. Cuiabá, infelizmente, a prefeitura suspendeu a aplicação da segunda dose da Coronavac. Vamos então até lá com o repórter Luiz Gonzaga Neto. Boa tarde, Gonzaga, bem-vindo. Boa tarde, Trali. Essa é a primeira vez que Cuiabá interrompe a aplicação da segunda dose da Coronavac. Desde o início da vacinação, a prefeitura decidiu não aplicar todas as vacinas que chegavam. Outras prefeituras do interior, como Várzea Grande e Tangará da Serra, continuam com a vacinação da segunda dose. Cuiabá fazia o seguinte: dividia os lotes em 2 para garantir a segunda dose de quem tomava a primeira. Um novo lote da Coronavac deve chegar amanhã à capital. A última remessa de Coronavac chegou na última sexta-feira, mas quase todas as doses foram aplicadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as poucas que sobraram estão separadas para pacientes renais. De acordo com a Prefeitura, a falta agora pode ter 2 motivos: frascos com 9 doses em vez de 10 e um alto número de pessoas de outras cidades que vieram para Cuiabá se vacinar. Em nota, o Instituto Butantan disse que foi feita uma inspeção em abril pela Vigilância Municipal de São Paulo e que não foi encontrado nenhum problema no envase da Coronavac e que as notificações recebidas sobre rendimento menor foram investigadas e identificou-se, em todos os casos, que houve prática incorreta na hora de extrair a vacina do frasco. Trali. Valeu, Gonzaga, brigadão. Já não bastasse, portanto, essa vacina conta-gotas no Brasil, ainda não tira direitinho do frasco, vai faltando dose mais ainda para a população. Bom trabalho para você aí. Em Paulista, região metropolitana do Recife, veja só, moradores que aguardam para tomar a segunda dose da Coronavac protestaram hoje de manhã em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Pessoas com 60 anos ou mais reclamam do atraso. Teve aglomeração por lá. De acordo com a Prefeitura de Paulista, o município recebeu 2.600 doses na sexta-feira e todas acabaram no mesmo dia. Ainda de acordo com a Prefeitura, 5.400 pessoas ainda esperam a segunda dose da Coronavac. A Secretaria de Saúde de Pernambuco afirmou que mandou para todas as cidades do estado uma quantidade suficiente de doses da Coronavac para a aplicação, portanto, dessa segunda dose. Mas a gente viu aí que não está dando para o povo, O Ministério da Saúde afirmou hoje que o Brasil vai receber no próximo sábado 2 novos lotes do ingrediente farmacêutico ativo IFA para a produção da vacina da AstraZeneca. Na semana passada, a Fiocruz, que produz o imunizante aqui no Brasil, informou que iria parar a produção por falta do insumo. Com relação à AstraZeneca, que é produzida pelo Instituto Fiocruz, a gente recebeu hoje a confirmação de envio de 2 lotes no dia 21 de maio. Então, a gente teria 2 embarques, um confirmado para o dia 21, com chegada aqui no dia 22, e um planejado
para dia 28, com chegada aqui para o dia 29. Então, a boa notícia é que hoje recebi a confirmação de que esses 2 lotes vão ser embarcados no dia 21 de maio. Então, é uma quantidade suficiente para a produção aproximadamente de 18 milhões de doses. Olha só, em Botucatu, interior aqui de São Paulo, mais de 65 mil pessoas foram vacinadas de uma só vez. Vacinação em massa faz parte de um estudo sobre a vacina Oxford AstraZeneca. Não é difícil encontrar quem esteja com um cartão de vacina em mãos em Botucatu. Graças a Deus, eu e toda a minha família que mora aqui está vacinado, né? A cidade imunizou ontem 65.932 pessoas no primeiro dia da vacinação em massa. A meta é chegar a 80 mil pessoas vacinadas entre 18 e 60 anos. Neste domingo foram montados 49 pontos de imunização. Momento de emoção para o seu Valdir, que vive de perto a doença. Para nós é um privilégio. Eu fico pensando no geral, sabe? É muito triste. Inclusive, tem uma parente minha que está internada aqui em Botucatu. Já faz uns 15 dias que está entubada e tudo mais. E se isso aí tivesse ocorrido antes, talvez tinha se salvado, né? Como pode salvar muita gente, né? A imunização com doses da Oxford AstraZeneca faz parte do estudo de efetividade da vacina. A partir de agora, todos os casos positivos de Covid-19 em Botucatu vão ser monitorados. Com o sequenciamento genético, os pesquisadores querem saber se a vacina diminui tanto os casos graves da doença quanto a transmissão de novas variantes. Se a gente sabe qual é a presença, que cepas estão circulando e qual é a transmissibilidade de cada cepa, e se essa vacina consegue diminuir essa transmissibilidade, isso é muito importante para toda a economia, turismo em relação aos países, reabertura, flexibilidade, etc. Enquanto os cientistas começam agora a trabalhar nos laboratórios para tentar entender mais sobre a Covid-19, nas ruas, a população já pode começar a ver a diminuição de casos da doença em breve. Mas, para isso, é preciso continuar com todas as medidas de prevenção. É muito importante salientar que a vacina contra a Covid, essa que foi aplicada, da Oxford AstraZeneca, ela começa a dar algum grau de proteção a partir de 3 semanas da primeira dose. E ela tem o grau máximo de proteção depois de 2 semanas da segunda dose, que vai ser daqui mais ou menos uns 3 meses. E mesmo com as 2 doses completas, a pessoa não está completamente imune, completamente protegida, pelo menos de casos leves contra a Covid. Essas vacinas contra a Covid protegem principalmente contra os casos graves. Para quem não conseguiu se vacinar, nesta semana a Prefeitura vai agendar. 3 mil pessoas já se inscreveram. Nós vamos fazer uma apuração de todo esse cadastro e todas essas pessoas que ainda não foram vacinadas. A gente pede que tenham bastante tranquilidade, mas provavelmente serão convocadas para serem vacinadas nas unidades de saúde. Como é bom, né, a gente ver situações como essa em que a população consegue ser vacinada, né? Vacinação em massa é o sonho aqui do Brasil já tem algum tempo. Vamos juntos dar uma olhada então como é que está essa questão da imunização no nosso país. Olha só, receberam a primeira dose nas últimas 24 horas 159.674 pessoas. A segunda dose 80.226. Dá um total, portanto, de 239.900 doses aplicadas de sábado aí para domingo. Com isso, o Brasil chega a 38.756.031 doses aplicadas, né? Primeira dose. Em relação à nossa população, isso representa 18,3%. Quando a gente olha agora para a segunda dose, nós temos um total de 19.175.041, né, doses, ou seja, segunda dose. Isso em relação à população brasileira, dá, portanto, aí menos de 10% ainda, é bem pouco, né? 9,06%. No mapa agora, você acompanha comigo aqui o andamento da imunização pelo Brasil. 15 estados e o Distrito Federal atualizaram os dados. Quanto maior o percentual de pessoas vacinadas, mais escuro é o tom de azul no mapa. 5 estados que mais aplicaram a primeira dose até agora foram o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Espírito Santo e também a Bahia. Mais detalhes em relação à situação do seu estado, você confere sempre em g1.com.br/coronavírus.
O avanço da pandemia na Índia, que é o maior produtor de vacinas do mundo, impactou a distribuição de imunizantes contra a Covid pelo consórcio da Organização Mundial da Saúde, que é o COVAX Facility. Desde que as exportações de vacinas da Índia foram suspensas em março, o Instituto Serum, que é o maior fabricante do mundo, não fez nenhuma das entregas que estavam programadas. Olha só que problemaço. O consórcio está com 140 milhões de doses a menos do que o previsto. E esse déficit, essa diferença, deve subir para 190 milhões agora em junho, se o Serum, o Instituto, não conseguir mandar o carregamento planejado para esse mês. O Unicef, é a agência da ONU que compra e distribui as vacinas para o COVAX, fez um apelo hoje aos líderes das nações do G7 e também de países da União Europeia para que distribuam, as vacinas que estão sobrando, os excedentes. De acordo com cálculos da instituição, do Unicef, os países ricos poderiam doar 153 milhões de doses e ainda garantir a vacinação de todas as suas populações. Esse tipo de doação, salva muita vida. Tomara que os países se sensibilizem, Quem pode. Vamos ver agora a evolução da pandemia aqui no Brasil, de acordo com os dados divulgados no boletim de 8 da noite, Ontem, pelo consórcio de veículos de imprensa, o Brasil teve 971 mortes nessas últimas 24 horas e agora nós temos em todo o país, desde o começo da pandemia, 435.823 óbitos. Vamos dar uma olhadinha agora aqui no número de casos. Em 24 horas foram 34.605. Total de casos até agora no Brasil, 15.625.218. Na última semana, foram em média 63.286 novos casos por dia. Dá uma alta aí de 5%, indica estabilidade em relação a 14 dias atrás. Média móvel de mortes agora aqui para você está em 1.915, queda de 19% na comparação com 2 semanas atrás. E no mapa você confere agora comigo a situação da pandemia nos estados. Roraima é o único que registrou alta de 25%. 9 estados estão em estabilidade, em amarelo, e em azul, com queda na média móvel de mortes, são 16 estados mais o Distrito Federal. Maiores reduções foram no Acre, com 61%, e no Tocantins, com uma diminuição de 45%. 2 semanas depois, da data inicial prevista, o ex-ministro Eduardo Pazuello vai prestar esclarecimentos sobre a situação, da pandemia. A atuação dele aos senadores da CPI da Covid. Ao todo, serão 3 depoimentos decisivos na CPI da Covid nesta semana. Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, vai prestar depoimento amanhã. Ele será questionado sobre o empenho do Itamaraty para a compra de vacinas e insumos para a Covid. Telegramas diplomáticos mostram que houve articulação do Ministério para agilizar a importação de cloroquina no ano passado. Os documentos deixam claro que, mesmo após a Organização Mundial da Saúde interromper os testes com cloroquina por razões de segurança e de várias entidades médicas aqui do Brasil alertarem para os riscos de efeitos colaterais, o Itamaraty seguiu consultando empresas e acionando o corpo diplomático no exterior. O presidente Jair Bolsonaro defende o uso do medicamento, mesmo sem comprovação científica no tratamento da Covid-19. Os senadores da CPI também vão perguntar sobre a atuação do Itamaraty junto a autoridades chinesas durante negociações para a entrega de IFA para o Butantan e a Fiocruz. O envio da matéria-prima para as vacinas já atrasou diversas vezes. Ernesto Araújo fazia parte da ala ideológica do governo e deixou o cargo após pressão de parlamentares, inclusive da base aliada, por seu desempenho para trazer vacinas. O depoimento dele está marcado para 9 horas da manhã e deve ser longo.
Na quarta-feira, será a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Ele conseguiu um habeas corpus e poderá ficar em silêncio nas perguntas que possam, de alguma forma, incriminá-lo. Os senadores vão focar nas negociações para a compra de vacinas, distribuição de medicamentos e também na crise de desabastecimento de oxigênio em Manaus. O governo só fechou o contrato com a Pfizer para comprar vacinas em março, depois de ignorar 6 ofertas. Pazuello é investigado pelo Ministério Público Federal no Amazonas por improbidade administrativa, omissão de agentes públicos pelo caos em Manaus, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Outra investigada nessa mesma ação, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, vai prestar depoimento na quinta-feira. Ela também enviou um pedido de habeas corpus ao STF para ter o direito de ficar em silêncio na CPI. Ainda não há decisão. Hoje à noite, o relator, o presidente e o vice-presidente da CPI vão fazer uma reunião para discutir quais requerimentos serão votados amanhã e como será o protocolo para acesso à documentação sigilosa que foi entregue à CPI. Os senadores também devem discutir se vão apresentar novos requerimentos. Um deles pode ser a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Fábio Weingarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência, que prestou depoimento na semana passada. Governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, testou positivo para a Covid. Num comunicado publicado nas redes sociais ontem à noite, ele disse que está bem e que vai continuar trabalhando durante o período de isolamento. Valdez Góes tem 59 anos e ainda não tomou a vacina contra o coronavírus. Uma boa recuperação aí para o governador. No Rio, pacientes internados com Covid agora podem receber visitas, mas quem quiser entrar no hospital precisa ter tomado as 2 doses da vacina há pelo menos 2 semanas. Foram quase 5 meses internada e lutando muito pela vida. Em abril, quando a dona Sandra, de 68 anos, finalmente venceu a Covid, a família, cheia de saudade, estava esperando por ela. Guerreira demais! Essa solidão, ela é uma solidão que, para mim, é o sintoma do Covid e você tem mais dificuldade para lidar. A partir de hoje, quem recebeu as 2 doses da vacina vai poder visitar amigos ou parentes que estejam internados com Covid em hospitais da cidade do Rio de Janeiro. O visitante precisa apresentar um documento com foto e, claro, o comprovante da vacinação. Só pode entrar quem recebeu a 2ª dose há pelo menos 14 dias. Isso para garantir que o ciclo de imunização já está completo. A liberação vale tanto para enfermarias quanto para UTIs. Outra exigência é que os visitantes estejam de máscara e com as mãos higienizadas. Essa liberação é para toda a rede municipal, federal, estadual e privada, mas cada hospital tem a sua autonomia para planejar como vai fazer isso, quando vai fazer isso e qual a quantidade de paciente. A pneumologista Margarete Dalcomo considera que a visita envolve riscos e que os hospitais precisam ser rigorosos com os protocolos. Não pode abraçar, não pode beijar de modo algum. Terá que ser controlado a data da 2ª dose da vacina em todo visitante, se já tem 2 semanas após a data da 2ª vacina. Lembrando que vacina não é milagre, que vacina não protege 100% e que, portanto, todos os cuidados pessoais e ambientais devem ser respeitados. Agora a luta da dona Sandra é para recuperar todos os movimentos do corpo. Eu sinto falta de eu poder andar, fazer as minhas coisas. O Alexandro ainda se emociona quando lembra do período em que a mãe ficou internada. Sem poder entrar no hospital, ele conta que arrumava um jeito de ficar mais perto dela. Eu ia todos os dias lá do estacionamento, pegava a posição geográfica que ela estava dentro do hospital e me ajoelhava embaixo da janela, fazendo os meus pedidos, as minhas orações, 34 dias fazendo isso, até conseguir vê-la de novo. E quando ela entrou na ambulância para voltar para casa, naquele momento, cada segundo valeu a pena. Uma salva de palmas para Sandra! Traz um alento no coração, é bom demais, né? Quando a gente vê as pessoas se recuperando em meio a toda essa tragédia.
Testes da vacina contra a Covid do laboratório francês Sanofi, em parceria com a empresa britânica Glaxo, demonstraram eficácia nas fases 1 e 2 dos ensaios clínicos com voluntários adultos. As farmacêuticas esperam agora lançar, em conjunto, uma nova vacina contra a Covid ainda até o final desse ano. Vamos ao vivo até Portugal bater um papo com o Leonardo Monteiro. Léo, bem-vindo, boa tarde para você aí. Conta pra gente, sobre essa esperança aí de mais um reforço para proteger a população mundial. Quando é que tudo isso deve ficar pronto, então? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Após as 2 doses da vacina, os testes realizados na fase 2 mostraram uma forte resposta a anticorpos que neutralizaram as pessoas. Participaram da pesquisa, Trali, 722 voluntários com idades de 18 a 95 anos nos Estados Unidos e em Honduras. Os testes também mostraram que as vacinas são seguras, ou seja, não causam mal ao organismo. A fase 3 deve começar nas próximas semanas, envolvendo mais de 35 mil adultos voluntários em vários países para avaliar a eficácia da vacina contra as variantes da Índia e da África do Sul. A expectativa agora é de que essa nova vacina consiga a aprovação no 4º trimestre para ser lançada até o final deste ano, Trali. O anúncio de hoje é uma vitória tardia das empresas. O plano inicial era apresentar o pedido de licença até maio ou junho e produzir 1 bilhão de doses ainda este ano. Mas os resultados ficaram abaixo do esperado no fim do ano passado e as empresas buscaram outras estratégias para desenvolver uma vacina eficaz. São 2 laboratórios, conhecidos mundialmente, Léo? Eles têm que trabalhar com o máximo de rigor aí nessa questão da segurança, da eficácia, para não perder o fundamental, que é a credibilidade, a confiança no trabalho da ciência em relação a essas vacinas. Ô, Léo, aproveitando você aqui com a gente, Portugal está reabrindo e reabrindo cada vez mais, Depois de lockdown, de controlar a epidemia, enfim, o país agora já começa a receber muito mais turistas, um dos destinos aí mais procurados da Europa. Como é que está a situação de Portugal, meu querido? Pois é, Tralha, a partir de hoje, pela primeira vez desde janeiro, os britânicos receberam sinal verde para viajar a passeio para o exterior. E as cidades portuguesas estão recebendo muitos turistas de lá. Portugal é um destino muito procurado para quem vive, por exemplo, no Reino Unido. E o governo aqui de Portugal também autorizou a entrada de passageiros de países da União Europeia e que integram o espaço Schengen. Apesar dessa nova liberação para receber viajantes, turistas de 8 países, como o Brasil, ainda estão impedidos de viajar aqui para Portugal. São lugares com incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes. Os cidadãos desses países só podem entrar aqui se estiverem viajando por motivos essenciais e são obrigados a fazer testes de Covid antes de embarcar e, claro, cumprir quarentena quando chegar. Também foram retomados aqui em Portugal, o embarque e o desembarque de navios de cruzeiro, o que não acontecia há mais de um ano, desde março do ano passado. Com esse céu bonito, o verão se aproximando e a Europa desconfinando aos pouquinhos. Que bom, Léo? Que ótima notícia. Isso vai reaquecendo a economia, Vai trazendo de volta aí esperança e alento para esses setores bem atingidos, pela pandemia, especialmente o setor de turismo. Valeu, um abraço, ótimo trabalho para você aí. E os britânicos também celebram mais uma fase de reabertura da economia que começou a valer hoje. Olha que bom, bares, restaurantes, cafés voltaram a receber clientes em espaços internos. Isso tudo estava proibido desde o começo do ano, desde 4 de janeiro. Cinema, teatro, museu, centro esportivo, tudo isso também pode reabrir. Esse cassino em Londres fez festa para marcar o retorno dos apostadores. Muitas famílias aproveitaram a reabertura para visitar a famosa London Eye, a enorme roda gigante, cartão postal de Londres. Algumas restrições seguem valendo, Ocupação limite aí de 40% nos espaços fechados. E o governo também relaxou as orientações sobre contato pessoal, liberou o abraço
Pouco mais da metade da população adulta do Reino Unido já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid. Está liberado, então, abraçar de novo lá nas terras da Rainha Elizabeth II. E ainda hoje, aumenta o registro irregular de terras em áreas protegidas. Desmatamento na Amazônia Legal em abril é o maior para o mês nos últimos 10 anos. E a seguir, a cidade de São Paulo presta homenagens ao prefeito Bruno Covas, do PSDB, vítima do câncer aos 41 anos de idade. O carinho dos fãs da atriz Eva Vilma, um dos rostos mais conhecidos da TV brasileira. E a investigação sobre a morte do MC Kevin, no Rio de Janeiro. Voltamos já já com tudo isso e muito mais para você. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Dá de comer. Dá de comer. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br. Apoio Globo. Olá! Sabe quando você tem uma novidade? 1h53 pelo horário de Brasília, estamos de volta, sempre ao vivo aqui com você. Polícia do Rio investiga as circunstâncias da morte do funkeiro MC Kevin. Ele estava hospedado num hotel na Barra da Tijuca no fim de semana. Uma das linhas de investigação analisa se o cantor tentou passar de uma sacada para outra e acabou caindo. O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, caiu do 5º andar desse hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Segundo o hotel, Kevin estava hospedado no apartamento 1305, no 13º andar, na cobertura, de frente para o mar. Mas no momento da queda, MC Kevin estava no 5º andar, no quarto 502, que fica na lateral do prédio, onde estariam hospedadas outras pessoas conhecidas dele. O cantor caiu da varanda aqui embaixo, numa área entre a piscina e o bar do hotel. Hoje, a mulher de MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, amigos e pessoas da produção ainda estavam no hotel. No fim da manhã, eles voltaram à delegacia para prestar novos depoimentos. A polícia ainda não se manifestou oficialmente, mas há algumas hipóteses sendo investigadas. A de que MC Kevin teria tentado pular na piscina pela varanda do apartamento, ou a de que ele teria tentado passar de uma varanda para outra. Conversamos com o segurança do MC Kevin, sem saber que ele estava sendo gravado. Ele disse que estava muito abalado com a morte do chefe dele e que o cantor estava feliz ontem. Ele fez um baile de 50 mil um dia antes, sábado para domingo. Quem é o cara que vai ficar triste? Um dia pro domingo, nós estava tudo jogando bola, feliz da vida. Olha lá nas nossas redes sociais, tá lá as fotos. Ele nos mostrou a foto que publicou desse momento em uma rede social. MC Kevin tem quase 10 milhões de seguidores na internet. Ficou conhecido por sucessos como Cavalo de Troia e O Menino Encantou a Quebrada. Aquela mais linda da quebrada. Nesse vídeo, MC Kevin, que é de São Paulo, disse que estava a caminho do show na noite de sábado numa boate em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio. Partiu o show, né? Partiu o show. Nas redes sociais, imagens da última apresentação deles. Um show com aglomeração, o que não está permitido por causa da pandemia. Em outra postagem, ele aparece abraçado e dançando com a mulher, a advogada Deolane Bezerra. Eles se casaram no fim de abril, no México. A mulher fez uma homenagem nas redes sociais com a foto do casamento dizendo: "Você é e sempre será o amor da minha vida, o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e admirou. Vai com Deus, meu menino. Eu sempre vou te amar." A mãe do funkeiro, que mora em São Paulo, veio para o Rio e disse que conversou com o filho ontem, pela última vez, às 5 da tarde. A última coisa que ele falou para mim é o que ele falava todo dia, que me amava. Gente, o Kevin era um menino de família, a pessoa que ficou do meu lado a vida inteira. Eu quero agradecer todo mundo que
se preocupou, que está preocupado com ele. Obrigado a todo mundo, obrigado mesmo. Eu não tenho palavras mais, não tenho mais força para nada. Eu só quero agradecer a Deus e agradecer a Deus por ter me dado ele como filho. Amigos também lamentaram a morte de MC Kevin. MC Kevinho disse que o cantor era muito talentoso e carinhoso e agradeceu os 7 anos de amizade. MC Livinho relembrou o coração enorme do amigo e disse que ele sempre estará em suas orações. Dennis DJ disse: Deus conforte a família. O cantor Nego do Borel escreveu: eu tô acabado. O jogador Neymar também publicou uma mensagem agradecendo o carinho de MC Kevin por ele. Ele escreveu: tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Vá em paz, menino. Jojo Todinho disse que ficarão as lembranças de suas palavras, gestos e brincadeiras. Fãs estiveram em frente ao hotel hoje. Eu me identifico muito com ele porque, ele aproveitava a vida. A minha trajetória que eu estou fazendo agora foi inspirada em uma das músicas que ele tem, que é Cavalo de Troia. Então, assim, eu tô em choque até agora, na verdade. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou agora há pouco que o evento em que o MC Kevin se apresentou no fim de semana era clandestino e que a Secretaria Municipal de Ordem Pública já identificou os responsáveis pelo show, pelo evento, e as medidas cabíveis serão tomadas. O número de presos reduziu no país pela primeira vez em 7 anos, mas o Brasil ainda registra superlotação nas cadeias em meio à pandemia. Os dados são do Monitor da Violência, divulgado hoje pelo G1. Vamos juntos dar uma olhada aqui no nosso telão. A população carcerária teve uma pequena redução de 27 mil presos, mas a superlotação nas penitenciárias, apesar de também ter caído, ainda é alarmante. Está 55% acima da capacidade. Outra informação do Monitor: 200 presos morreram de Covid e outros 57 mil foram infectados pela doença. Os dados completos do Monitor da Violência, estão na página do G1 na internet. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 300 quilos de cocaína na rodovia Regis Bittencourt, aqui em São Paulo. A apreensão chamou a atenção da polícia porque os traficantes não costumam levar pela estrada uma quantidade grande de uma droga tão valiosa. A carreta que vinha de Santa Catarina para São Paulo trazia uma carga de feijão que camuflava a pasta de cocaína. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cada quilo da pasta produz 7 quilos da droga. O motorista foi preso, disse que receberia dinheiro para entregar a cocaína para uma facção criminosa aqui de São Paulo. A Polícia Rodoviária estima que o prejuízo para o tráfico chegue a 5 milhões de reais. São Paulo presta homenagens ao prefeito Bruno Covas, que morreu ontem depois de quase 2 anos lutando contra o câncer. A cidade de São Paulo amanheceu de luto. São várias as homenagens ao prefeito que foi embora tão cedo. Na estação Sé do metrô, no centro da capital paulista, o agradecimento ao prefeito que defendeu a causa da diversidade, da comunidade LGBTQI+. Gratidão também nos letreiros dos terminais de ônibus. Ontem, muita gente foi para as ruas da cidade se despedir do prefeito. O carro trazendo o corpo de Bruno Covas chegou à prefeitura sob aplausos. Admiradores do prefeito se juntaram para prestar homenagens. E é muito triste. Ele não merecia ir embora tão cedo, porque ele tinha muito para fazer ainda por a cidade de São Paulo. A cerimônia dentro do prédio foi reservada para familiares e amigos próximos. Tomás, de 15 anos, filho do prefeito, passou boa parte do velório abraçado ao médico oncologista Túlio Pfiffer, que cuidou de Bruno durante o tratamento contra o câncer. Pouco antes de o caixão ser fechado, o menino abraçou o corpo do pai. Maria. O cortejo seguiu pelas ruas do centro de São Paulo. Do carro, muita gente registrou o momento. Na chegada à Avenida Paulista, mais homenagens. No fim da tarde, o corpo do prefeito foi recebido com fogos de artifício em Santos, no litoral de São Paulo. Bruno Covas nasceu aqui em Santos e foi enterrado no mesmo jazigo que o avô, Mário Covas, que morreu também de câncer há exatamente 20 anos. A Prefeitura de Santos decretou o luto oficial de 3 dias. O prefeito foi sepultado por volta das 6 da noite. O enterro foi acompanhado apenas por parentes e amigos mais próximos.
Bruno Covas construiu toda a carreira política no partido que o avô dele, Mário Covas, ajudou a fundar. Era considerado um político aberto ao diálogo, qualidade reconhecida por aliados e adversários. Guilherme Boulos, do PSOL, que disputou as eleições do ano passado com Covas, destacou que eles sempre tiveram uma convivência franca e democrática. Nós fomos adversários políticos nas últimas eleições em São Paulo, mas travamos o debate com muita franqueza e lealdade. Isso é essencial para a democracia. Que fique esse exemplo em tempos de tanta intolerância e de tanto ódio na política brasileira. O governador de São Paulo, João Dória, decretou luto oficial de 7 dias no estado e ressaltou o compromisso que o prefeito tinha com a democracia. Sensível, amoroso, equilibrado, determinado, defensor da democracia, do direito e da liberdade, Bruno, você vai fazer muita falta. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, escreveu: nossa solidariedade aos familiares e amigos do Bruno Covas, que faleceu hoje após uma longa batalha contra o câncer. Que Deus conforte o coração de todos. A ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, lamentou numa rede social: o Brasil perde um dos seus promissores líderes políticos. O ex-presidente Lula, do PT, disse: meus sentimentos aos familiares, amigos e correligionários de Bruno Covas, que nos deixou hoje após travar uma longa e dura batalha contra o câncer. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, também lamentou a morte do correligionário. Com a morte de Bruno Covas, São Paulo perde um bom prefeito e o PSDB um bom quadro. Lamento pela perda tão jovem de uma vida. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, classificou a morte de Bruno Covas como uma perda irreparável. Eu quero lamentar imensamente esta perda irreparável que São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro tiveram com o falecimento do Bruno Covas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou solidariedade à família e à população de São Paulo. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, disse que Bruno Covas conduziu a pandemia na maior cidade do país de forma aguerrida. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse que Bruno Covas partiu ainda muito jovem, mas deixou valiosas lições de perseverança e esperança a todos nós. Deu grande exemplo de dedicação à vida pública. Toda a minha solidariedade à família, ao filho e aos amigos. Na última sexta-feira, Bruno Covas escreveu uma mensagem aos companheiros de partido. A carta foi entregue ao vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que se filiou ao PSDB na semana passada. No texto, o prefeito deixou uma mensagem. O momento do Brasil demanda de todos nós espírito público, unidade, agregação, somar e não dividir, não deixar nenhum interesse pessoal sobrepujar o interesse coletivo. Bruno Covas tinha um perfil moderado e defendia que era possível fazer política sem ódio. O menino que comandaria a maior cidade do Brasil nasceu à beira-mar, em Santos, litoral paulista. Herdeiro do sobrenome do avô Mário, Bruno aparece nesse vídeo de 1983 sobre a vacinação contra a paralisia infantil. Aqui junto conosco no posto está o prefeito de São Paulo, Mário Covas, e no colo dele o Bruno. O primeiro filho do casal, Renata Covas e Pedro Lopes, cresceu em meio a campanhas eleitorais do avô. Aos 15 anos, quando se mudou para estudar em São Paulo, foi morar com Mário Covas. Bruno herdou do avô o gosto pela política. Aos 18 anos, já afiliado ao PSDB, foi eleito o primeiro secretário da Juventude do partido. A seguir, presidente estadual e nacional da Juventude Tucana. Estudou Direito na USP e Economia na PUC. Aos 24 anos, disputou a primeira eleição como vice-prefeito de Santos. Não se elegeu, mas não desistiu. 2 anos depois, assumiu como deputado estadual, carregando o sobrenome do avô. E em 2010 foi eleito o parlamentar mais atuante pelo movimento Voto Consciente. Demonstrou que a gente não está lá apenas carregando o sobrenome, a gente está lá trabalhando bastante. O resultado veio nas urnas, reeleito e desta vez como o mais votado em São Paulo. No ano seguinte, assumiu a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a convite do então governador Geraldo Alckmin. Em 2014, foi eleito deputado federal. Votou pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu voto sim!
Mas só ficou 2 anos em Brasília. Voltou para São Paulo para ser o vice de João Dória na disputa pela prefeitura da capital paulista. Bruno Covas só ocupou o cargo de vice por 1 ano e 3 meses. Com a saída de João Dória para disputar o governo do estado, ele assumiu o comando da maior cidade do país pouco antes de completar 38 anos. Foi o prefeito mais jovem de São Paulo desde a redemocratização. Bruno Covas surpreendeu ao aparecer mais magro, resultado de exercícios físicos e reeducação alimentar. Enfrentou desafios na administração da maior cidade do Brasil, como o desabamento de um edifício ocupado por um grupo de sem-teto, que deixou 7 mortos, e a queda de um viaduto que travou ainda mais o já caótico trânsito da cidade. Bruno Covas marcou sua trajetória na política com um perfil moderado, um tom negociador. Era avesso à agressividade. Apoiou a causa da diversidade da comunidade LGBTIQI+. Também se importava com outra causa, a da desigualdade. Eu gostaria muito de ser lembrado por aquilo que me motiva a fazer política, que é mudar a vida daqueles que mais precisam. E teve posição firme quando o governo Bolsonaro apontou para um possível controle das produções audiovisuais. Filtro na cultura tem nome e é censura. E foi exercendo o cargo de prefeito que Bruno Covas acabou encarando a maior batalha pessoal, a luta contra o câncer. Em 2019, exames mostraram a presença de um tumor maligno no trato digestivo e metástase no fígado e nos gânglios linfáticos. Um momento difícil que ele enfrentou ao lado do único filho, Tomás. Eu pensei que, como a gente fica 24 horas trabalhando, fazendo política, que eu não podia deixar de vencer essa, quando eu tenho muito tempo para passar ao lado dele. Durante a primeira fase do tratamento, Bruno Covas se manteve à frente da prefeitura. Enquanto eu estiver dentro das minhas faculdades mentais e com disposição física, eu sou obrigado a ser prefeito da cidade de São Paulo. É uma obrigação que eu tenho com a cidade. Conduziu o combate à pandemia de forma técnica, com medidas baseadas na ciência. Bruno Covas defendeu e implementou o isolamento social. E ele mesmo precisou se isolar, quando teve um caso leve de Covid. A gestão da crise sanitária ajudou o Bruno na reeleição. Ele venceu Guilherme Boulos, do PSOL, no segundo turno. No discurso de posse, defendeu o combate às desigualdades sociais e ao negacionismo. No caso da pandemia, o inimigo é um só: o vírus. O momento exige união. O vírus do ódio e a intolerância precisam ser banidos da sociedade. No mês passado, Covas voltou a ser internado porque o câncer tinha avançado ainda mais, dessa vez para o fígado e os ossos. O tumor também provocou o acúmulo de líquido no abdômen e nos pulmões. No dia 26 de abril, publicou uma foto do filho com a frase "enfrentar, combater e vencer", que o avô sempre usava. Ele chegou a sair do hospital porque queria ficar perto de Tomás, mas precisou antecipar a volta e se internar por estar com dores e náuseas. No início do mês, Bruno Covas anunciou que iria se licenciar da prefeitura para se dedicar ao tratamento. Os médicos que o acompanharam contaram que Bruno Covas manteve o tempo todo o bom humor, o otimismo e a fé. A lição que eu tô tirando tudo isso é que a gente é muito pequeno em relação ao todo, né? E se a gente não olhar para o nosso semelhante, a gente não cumpre a nossa tarefa aqui. Bruno Covas foi muito guerreiro. Tive a oportunidade de entrevistá-lo, conversava com ele com frequência, pessoalmente, antes da pandemia, durante a pandemia, por telefone. Sempre me impressionou a disposição dele para trabalhar, o amor que ele tinha por São Paulo, a paixão dele pelo filho e a sinceridade. Você fazia uma pergunta, ele não ficava dando volta. Ele respondia e, se tivesse que pedir desculpas, pedia, e dizia sempre que tinha que melhorar muito a administração dele ainda.
Mesa diretora da Câmara Municipal aqui de São Paulo já oficializou Ricardo Nunes como prefeito da capital paulista. Hoje de manhã, Ricardo Nunes acompanhou uma etapa da vacinação contra a Covid. Ricardo Nunes, do MDB, foi vereador por 2 mandatos antes de se eleger vice na chapa de Bruno Covas. Integrou a base de apoio do ex-prefeito Fernando Haddad, do PT, até 2016, quando passou a fazer parte da base aliada do então prefeito eleito João Dória. No Legislativo, ele foi forte interlocutor da Igreja Católica, onde atuou para anistiar e regularizar templos religiosos. O agora, então, prefeito de São Paulo é conhecedor das contas do município. Ele fez parte da Comissão de Finanças da Câmara. Outra perda triste, do fim de semana foi Eva Vilma. Muitos fãs definem a atriz como o rosto da TV brasileira. Foram quase 70 anos nas novelas, no cinema, nos palcos. Eva Vilma morreu aos 87 anos no sábado. E essa reportagem especial que você acompanha é da Bruna Vieira e da Patrícia Marques. Redes sociais inundadas de afeto. Eva Vilma, grande mulher. Na memória de todos nós, ela deixou a arte. Ruth e Raquel Imortal, a novela favorita da minha mãe. Que as novas gerações se inspirem nestes legados. Aquelas expressões em inglês que ela usou na Indomada, por exemplo, é algo que ficou para a vida. Oh my God, que inferno! Ela se doava muito, de coração nos personagens. Nem parecia que ela estava interpretando, parecia que era uma vida real. Então é melhor mudar de assunto. Mas antes, eu quero que você saiba de algumas coisas. Eva Vilma morreu aos 87 anos. A atriz estava internada em São Paulo para tratar problemas cardíacos e renais decorrentes de um câncer de ovário. Que Eva Vilma deu vida a inúmeras personagens que contam a história da TV brasileira, do cinema e dos palcos, todo mundo sabe. Que ela construiu uma das trajetórias mais vitoriosas, com 34 peças de teatro, 30 filmes e 63 trabalhos na televisão, também. Mas talvez muita gente não saiba que tem um teatro aqui em São Paulo que leva o nome de Eva Vilma. O ano era 2003 e quando ela chegou aqui nesse espaço ficou muito surpresa, porque não imaginou que seria um teatro tão grande. Essa homenagem veio logo depois que Eva Vilma sofreu uma grande perda, a morte do companheiro Carlos Zara. Agora ela está do lado dele e isso me deixa muito feliz por ter conseguido propiciar isso, esse memorial para esse casal, minha mãe, que eu amo, e o grande amigo Carlos Zara. Então, fica como um exemplo de amor e de emoção. Até se tornar a grande atriz, escreveu uma história que começou do outro lado dos palcos. Ainda menina, estudou música. Essa formação, digamos assim, musical foi definitiva na minha formação, porque estudo na terceira infância, na adolescência. Foi bailarina clássica e encantou nos espetáculos. Na TV Tupi, em 1953, fez o seriado Alô Doçura com John Herbert. Os dois se apaixonaram e ficaram casados por 21 anos e tiveram 2 filhos. Com que dinheiro você comprou tudo isso? Com aquele dinheiro que estava no armário, não era para isso, meu bem? 2 vezes por semana em São Paulo e uma no Rio, ao vivo sempre. Não tinha vídeo ainda. Na década de 1970, protagonizou clássicos como Meu Pé de Laranja Lima. Também interpretou as gêmeas Ruth e Raquel em Mulheres de Areia. Fez par romântico com Carlos Zara, que se tornaria seu segundo marido. Ele já dizia: você não está entendendo. O que está acontecendo conosco é absolutamente definitivo, sólido. E era. Na Globo, Eva Vilma estreou em 1980. Na novela A Pátria é Minha, emocionou a equipe de gravação ao fazer a cena da mãe, que se despede do filho. Brilhou no drama e na comédia, como na novela A Indomada. Mas já que ele está no poder, né? Ai,
ainda tivéssemos ingleses mesmo aqui em Greenville, eles iam ficar roxinhos de inveja. No hospital, ela gravou uma participação em áudio para um filme que ainda vai estrear. Eva Vilma também será lembrada pela coragem e por uma carreira feita de engajamento político. Eva Vilma foi um dos mais importantes nomes e um dos mais ousados e corajosos nomes da nossa profissão, da nossa turma. Uma mulher muito determinada, perseverante, sem medos. E por mais que houvesse esses medos, ela os enfrentava. Seja na época da ditadura militar, onde ela estava sempre à frente com ideias ousadas e dizia sempre: eu sou uma artista que quer o melhor para o meu povo, eu sou uma artista que quer cultura para o meu povo. Vivinha, como era chamada pelos amigos, sempre vai ser lembrada como uma grande referência que honrava a arte e a vida. A dramaturgia brasileira perde mais uma grande artista. Você fará muita falta. Eva Vilma sempre será uma estrela. Obrigado, minha querida, por tanto amor pela nossa arte. Muito merecido, né? É impressionante, assim, eu estou ainda digerindo esse momento, né? Se é que pode se dizer assim a palavra, mas assim, impressionante a perenidade da carreira de minha mãe. Começa em 52 e se encerra agora, trabalhando até o último momento dentro da UTI, ainda conseguindo encerrar um filme. Generosidade, sabedoria, dedicação, profissionalismo e emoção. E mãe. Que depoimento, hein? Nossos sentimentos, então, para a família, para os fãs, para os amigos da Eva Vilma. E daqui a pouco aumenta o registro irregular de terras em áreas protegidas no governo Bolsonaro. Desmatamento na Amazônia Legal em abril é o maior para o mês nos últimos 10 anos. Garimpeiros atacaram de novo índios Yanomami em Roraima. E a previsão do tempo também para você, para todo o Brasil, com a Anne Lotterman. Voltamos já com tudo isso e muito mais aqui. Pelo horário de Brasília, agora são 2h22 e nós voltamos a falar do noticiário internacional. Confronto entre Israel e grupos palestinos na faixa de Gaza entrou na segunda semana sem um cessar-fogo em vista. 198 palestinos e 10 israelenses já perderam a vida no conflito. Uma enxurrada de foguetes palestinos atravessou a madrugada. Os lançamentos contra o sul de Israel já chegaram mais longe do que durante o conflito de 2014. O dia mal tinha raiado e foi a vez de Gaza ver os ataques israelenses. As bombas caíram numa área ainda mais ampla do que a de ontem. As forças israelenses avisaram que neutralizaram 15 quilômetros de túneis dos militares do Hamas. O alvo era a infraestrutura subterrânea do grupo radical. Mas os militares declararam que as instalações desabaram, levando junto casas de civis com vítimas não intencionais. Esse porta-voz das Forças de Defesa de Israel explicou ao jornal Hoje que os grupos radicais se misturam aos civis. O Hamas usa essa rede subterrânea para sair dali rapidamente e lançar um foguete contra Israel. Eles atuam no coração da população civil. Os civis da faixa de Gaza estão, dessa maneira, nas mãos do Hamas. Os bombardeios destruíram o que seria a única linha de transmissão de energia para grande parte do sul de Gaza. A ONG Médicos Sem Fronteiras narrou danos no abastecimento de água, saneamento e outras infraestruturas também. O chefe da missão disse que o já frágil sistema de saúde sofre uma pressão extrema. A ONU conta mais de 34 mil palestinos desalojados. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas distribui ajuda de emergência a mais de 50 mil pessoas só no norte de Gaza. O bombardeio pesado cumpriu a promessa do primeiro-ministro israelense de força total. Já é o 8º dia seguido de confrontos. Benjamin Netanyahu avisou que os bombardeios levariam mais tempo. Ele disse que Israel vai cobrar um preço alto do Hamas. O discurso teve apoio do ministro da Defesa e rival político, numa prova de governo de unidade. As forças de defesa de Israel contam que frustraram ainda uma tentativa do Hamas de atacar pelo mar. Israel tinha detectado uma atividade suspeita e interceptou a embarcação. Os militares israelenses afirmam que também mataram um comandante do grupo militante palestino Jihad Islâmica, um ataque aéreo no norte da cidade. Hussam Abu Harbed estava por trás de vários ataques de mísseis contra Israel. O grupo radical e o Hamas reconheceram a morte de 20 combatentes.
Israel garante que o número real é muito maior. O confronto está alimentando protestos violentos em Israel e tensão em outras cidades. O prefeito de Londres declarou que está se esforçando para tentar proteger a comunidade judaica aqui na capital britânica. O Sadiq Khan, que é muçulmano, disse que dá para ficar zangado com o que está acontecendo em Gaza, mas não dá para usar o conflito como desculpa para ser antissemita ou racista. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que os Estados Unidos estão trabalhando intensamente nos bastidores para tentar acabar com esse conflito. Vamos então conversar ao vivo com a nossa correspondente em Washington, a Raquel Krahenbuhl. Raquel tem mais detalhes aí, portanto, sobre essas negociações diplomáticas tão difíceis. Diga, Raquel, bem-vinda e boa tarde para você aí em Washington. Oi, Trali, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Trali, o secretário de Estado, Antony Blinken, ele falou que está muito preocupado com a escalada da violência que matou mais de 200 pessoas e especialmente crianças. Ele falou hoje também, ele repetiu que palestinos e israelenses os dois lados têm direito de viver com segurança, que isso não é um privilégio nem de israelenses e nem de palestinos, mas sim um direito humano. Ele pediu que os dois lados protejam civis, a mídia, profissionais de saúde, hospitais e abrigos da ONU. E falou que Israel, por ser uma democracia, diferente do Hamas, que os Estados Unidos consideram um grupo terrorista, tem responsabilidade extra para evitar mortes de civis. Blinken falou ainda que diplomatas americanos estão trabalhando contra o relógio para tentar pôr fim ao conflito e que o país está pronto para ajudar israelenses e palestinos se os dois lados buscarem um cessar-fogo. O secretário de Estado prometeu ainda retomar imediatamente o trabalho para encontrar uma solução de dois estados. E ontem, Trali, 28 senadores americanos também enviaram uma carta, pediram um cessar-fogo imediato para evitar mais mortes. E na quinta-feira, a Assembleia Geral da ONU vai se reunir pela primeira vez também para buscar uma solução para esse conflito. Enquanto isso, os esforços diplomáticos vão avançando por todo o mundo. Vamos ver na reportagem. Em meio à intensificação do conflito, o mundo avança esforços diplomáticos e clama por um cessar-fogo. Hoje, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse que nos últimos 10 dias a situação se deteriorou a um ritmo alarmante e que os ataques dos dois lados podem representar sérias violações do direito internacional humanitário. Não pode haver vencedor nem paz sustentável resultante desse ciclo de violência, concluiu. Ontem, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu pela terceira vez em uma semana para discutir a pior onda de violência entre Israel e a faixa de Gaza em 7 anos. Mas, novamente, para não atrapalhar esforços diplomáticos, os Estados Unidos bloquearam um comunicado. 14 dos 15 países apoiavam o texto, que pediria um cessar-fogo e condenaria a violência dos dois lados. O ministro das Relações Exteriores da China pediu que os Estados Unidos assumam responsabilidade e deixem o Conselho de Segurança desempenhar seu papel de aliviar a situação, reconstruir a confiança e estabelecer acordos políticos. Hoje, o presidente da França e o presidente do Egito se encontraram em Paris para discutir a crise. Abdel Fattah el-Sisi, que tem um papel central nas negociações, defendeu o fim da violência e da matança e falou que seu governo está trabalhando para acabar com a violência urgentemente. Já o governo alemão pediu que o Catar use sua influência com o Hamas para acalmar a situação o mais rápido possível. O porta-voz do governo falou que a Alemanha está do lado de Israel e do direito do país de proteger sua população e que o Hamas precisa parar de lançar foguetes contra Israel. Um porta-voz da Comissão Europeia falou que o bloco está concentrado em acabar com a violência e encontrar uma solução sustentável para as causas que estão por trás do confronto recente. E o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, disse hoje que com a escalada do conflito, houve uma série de incidentes com trabalhadores de saúde e hospitais. Além disso, testes de Covid e a vacinação foram seriamente impactados, e isso cria riscos para a saúde do mundo como um todo. O chefe da OMS pediu para os líderes dos dois lados respeitarem as leis humanitárias.
Tomara, né, que encontrem uma solução pacífica o quanto antes. E daqui a pouco a Raquel Krahenbuhl volta aqui com a gente para falar sobre vacinas nos Estados Unidos, presidente Biden. Aqui no Brasil, mais de um ano depois do começo da pandemia, o Ministério da Saúde elaborou um protocolo com orientações sobre o uso de medicamentos em pacientes com Covid hospitalizados. Nesse documento, o Ministério não recomenda o uso hospitalar de remédios como hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina e ivermectina. O texto vai ser colocado em consulta pública a partir de amanhã pelo CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Primeira vez que o Ministério estabelece um protocolo para o tratamento hospitalar da Covid-19. Até então, o que se tinha era apenas uma nota técnica que falava diretamente do tratamento precoce e que foi retirada do site do Ministério da Saúde. Agora, o relatório elaborado pela CONITEC tem como objetivo orientar a prática clínica quanto ao tratamento medicamentoso hospitalar de pacientes com Covid-19. No texto, a CONITEC afirma que alguns medicamentos foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados, sendo eles hidroxicloroquina ou cloroquina, azitromicina, lopinavir, ritonavir, colchicina e plasma convalescente. A ivermectina e a associação de casirivimab mais indevimab não possuem evidência que justifiquem seu uso em pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados nessa população. A comissão foi criada em 2011 para assessorar o Ministério em orientações sobre o uso de medicamentos e também de protocolos clínicos a serem adotados em todo o país. O Ministério da Saúde não esclareceu se esse documento substitui a orientação anterior ou se, mesmo com esse protocolo, as orientações de tratamento precoce para pacientes internados ou não, publicadas em agosto do ano passado, seguem valendo. O relatório é uma referência para o uso de um grupo restrito de medicamentos em fase hospitalar, como a dexametasona e anticoagulantes, mas em casos específicos e conforme orientação. O protocolo está em fase de consulta pública por 10 dias. Depois disso, o documento vai ser finalizado e publicado como orientação formal. O documento foi elaborado com apoio de 5 sociedades médicas: a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Associação de Medicina Intensiva e as Sociedades Brasileiras de Angiologia e Cirurgia Vascular, de Pneumologia e Tisiologia e de Reumatologia. No dia 6 deste mês, quando o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou depoimento à CPI da Covid, ele não quis dar opinião sobre o uso de alguns medicamentos em pacientes com Covid, alegando que era preciso aguardar um posicionamento da CONITEC. Ele evitou dar a opinião sobre o tratamento defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e, ao responder, citou 27 vezes a CONITEC. O professor Carlos Carvalho, da USP, que coordenou o grupo técnico responsável pela elaboração do parecer, explicou que o documento é uma bula sobre como deve ser o tratamento da Covid da porta do hospital para dentro e reforçou que um dos objetivos do protocolo é reduzir o tempo de internação. Esse documento que estamos finalizando agora e apresentando para a classe médica e para os profissionais de saúde é um documento para cuidados do indivíduo no ambiente hospitalar. E no ambiente hospitalar, uma série de medicamentos que estão saindo agora, que inclusive foram aprovados pela Anvisa. Então, isso está explicitado que esse tipo de medicamento não tem indicação para essa situação. A CONITEC também abriu uma consulta pública com informações sobre o uso de oxigênio, intubação orotraqueal e ventilação mecânica de pacientes com Covid-19. No norte de Roraima, garimpeiros atacaram novamente os índios Yanomami da comunidade de Palimiú. A informação foi divulgada hoje pela Utucara Associação Yanomami e pelo Conselho de Saúde Indígena Yanomami. De acordo com os índios Yanomami, os invasores atiraram e jogaram bombas de gás. Até o momento não há informações sobre feridos. Esse ataque foi ontem, pouco antes das 10 da noite. Indígenas que vivem em Palimiú relataram que os garimpeiros estavam em 15 barcos. A Polícia Federal informou que uma das equipes de Manaus está na região dessa comunidade Palimiú e que agentes de Roraima aguardam uma melhora do clima, do tempo, para conseguir, portanto, se deslocar até essa área.
Nos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, a ocupação irregular de áreas da Amazônia Legal cresceu 56%. É o que mostra um levantamento do Instituto Socioambiental. Ao final de 2020, eram 10.600.000 hectares de terras ocupadas irregularmente, uma área maior que todo o estado de Pernambuco. Tudo isso dentro de áreas do governo federal, unidades de conservação, áreas de proteção ambiental e terras indígenas, regiões que são invadidas e desmatadas por grileiros. Depois de limparem a terra, eles vendem a suposta propriedade para gente que nem sempre sabe que se trata de área protegida por lei. Os dados foram revelados pelo jornal O Globo. Entre 2018 e 2020, os registros de áreas irregulares em unidades de conservação federais de uso sustentável, que permite a exploração parcial de recursos, cresceram 274%. Passou de um total de 1.700.000 hectares para mais de 6 milhões de hectares ocupados. As unidades de conservação federais de proteção integral, que não permitem a interferência humana, registraram aumento de 54% na ocupação irregular. As áreas de proteção ambiental, de 46%. E nas terras indígenas, a ocupação irregular cresceu 31%. Essas terras geralmente são registradas no Cadastro Ambiental Rural, de responsabilidade dos órgãos ambientais de cada estado. É uma simples autodeclaração com a extensão e a localização do terreno. O registro está previsto no Código Florestal, mas tem que ser avaliado pelos órgãos estaduais. E é aí que está o gargalo. Sem recursos ou fiscalização suficiente, esse trabalho está atrasado, o que facilita a vida de grileiros que usam o cadastro como uma espécie de validação, um documento que supostamente regulariza a propriedade. Resultado, o número de terras invadidas e desmatadas só aumenta. O Instituto Socioambiental defende a suspensão e a anulação de todos os registros do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, localizados em áreas protegidas. Antônio Oviedo, assessor do Instituto, diz que a ocupação irregular da Amazônia Legal tem consequências graves para o meio ambiente. Existe um discurso e um estímulo por uma agenda antiambiental, a qual tem estimulado processos de grilagem e ocupação irregular de terras públicas da União regularizadas, como, por exemplo, as áreas protegidas. Esse tipo de ocupação irregular causa degradação ambiental, aumento nos índices de desmatamento e conflitos de terra, uma vez que as populações tradicionais, povos indígenas que moram nessas áreas, acabam sendo impedidos de forma violenta, muitas vezes, de poderem ocupar e desenvolverem suas atividades produtivas de forma sustentável. O Ministério do Meio Ambiente não quis se manifestar. Enquanto isso, as florestas continuam sendo destruídas em ritmo acelerado. Os dados de abril do Amazon mostram que o desmatamento na Amazônia Legal atingiu o maior valor para o mês dos últimos 10 anos. Em relação a abril do ano passado, o aumento foi de 45%. Foram 778 quilômetros quadrados de floresta perdidos, transformados em outra cobertura ou outro uso do solo. Uma área equivalente a 2 vezes o território da Noruega. As informações são do Sistema de Alerta de Desmatamentos do Amazon, que faz o monitoramento via satélite. No topo do ranking, uma surpresa para os analistas. O Amazonas foi o estado com maior área desmatada em abril, à frente do Pará e de Mato Grosso. Considerando que é um estado que tem menos desmatamento historicamente, a região do sul do Amazonas está com alta pressão nos municípios de Lábrea, Novo Aripuanã e Apuí. Então, uma região de expansão da fronteira do desmatamento. Preocupante porque é um estado que detém ainda enormes áreas com floresta e é uma área de ocupação espontânea. Então é preciso ter políticas públicas locais para estancar esse problema do desmatamento nessa região. Além dos quase 800 quilômetros quadrados de floresta derrubados, 99 quilômetros quadrados foram degradados em abril, ou seja, alterados pela extração de madeira ou por queimadas.
é 60% a mais do que em abril do ano passado. Segundo ambientalistas, além do avanço do agronegócio e da grilagem de terras, o desmatamento também está relacionado ao enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e o afrouxamento das leis ambientais. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base de um projeto de lei que dispensa uma série de atividades e empreendimentos do licenciamento ambiental. Medida que, segundo especialistas, pode facilitar as atividades ilegais na Amazônia e aumentar ainda mais a destruição da floresta. Qualquer sinalização de afrouxamento na legislação, com sinalização também de possível regularização fundiária de áreas que são públicas, né, que estão em terras que pertencem à União ou ao Estado, mas que não tem uma destinação, então a gente precisa reverter esse cenário. Nós também pedimos para o Ministério do Meio Ambiente uma posição sobre esses novos dados de desmatamento do Amazon, mas até agora não tivemos resposta. O Conselho da Amazônia também não respondeu. Desmatamento na Amazônia, risco de mais incêndios no Pantanal. O período de seca começou antes na região. E os especialistas alertam para a possibilidade de a catástrofe ambiental que a gente viu com as queimadas do Pantanal no ano passado se repetir. As imagens de satélite mostram como o centro-oeste inteiro está seco, ou seja, sob risco de novos incêndios florestais. Mato Grosso se divide em vermelho claro, que indica risco alto, e vermelho escuro, risco altíssimo. Este meteorologista confirma que a seca este ano chegou mais cedo. Maio já parou de chover, né? A gente já não vem registrando chuva há pelo menos 20 dias. A gente já não tem mais registro de chuva significativa no estado do Mato Grosso. No sul de Mato Grosso, a estiagem já dura mais de 50 dias. No ano passado, ela foi um dos fatores do aumento dos incêndios que devastaram terras indígenas e causaram uma tragédia ambiental no Pantanal, com 4,5 milhões de hectares destruídos pelas chamas. No norte do estado, que faz parte da Amazônia Legal, o município de Sorriso emitiu um alerta. Nós estamos em uma área agrícola e não é nada interessante passar fogo em nenhuma lavoura, porque uma vez que tenha uma situação favorável de baixa umidade, vento forte e altas temperaturas, a propagação é muito grande e nós não temos como limitar daí o que pode ocasionar. Mato Grosso já é o estado com maior número de focos de calor no país até agora, 2.661, segundo o INPE. No mesmo período do ano passado, o número de focos era quase o dobro, mas ainda é cedo para comemorar uma possível redução. Na área urbana das cidades, é proibido queimar o ano todo. Mesmo assim, quando as chuvas param, como agora, as ocorrências começam. A maior parte das queimadas que nós temos no nosso estado, eles estão ligados à limpeza diária, né? Uma vez que a queimada ela é o método mais barato, né, para limpeza diárias e aí para fins agropecuários. O Corpo de Bombeiros disse que já está agindo para evitar que a catástrofe do último ano se repita. Nós estamos aí com mais de 130 locais em todo o estado, capacitando, treinando brigadistas para poderem atuarem junto com o Corpo de Bombeiros. E além disso, nós temos outras ações de limpeza das propriedades, aceros, conscientização. Nós estamos capacitando o Exército Brasileiro, são mais de 1.000 homens sendo capacitados esse ano para poder atuar na fase resposta também. Não pode faltar brigadista em hipótese alguma. E a gente sabe, né, Anne, que a chuva reduz o risco dessas queimadas e reduz também as próprias queimadas. Então, te pergunto aqui, você que já está conosco, se tem alguma previsão de chuva aí para os próximos dias nessa região centro-oeste. Anne Lotterman, bem-vinda e boa tarde. Boa tarde para você, Trali, boa tarde a todos. Só no fim de semana pode chegar uma chuva para o centro-oeste ao longo desses próximos dias, tempo seco. E vale lembrar que ainda estamos entrando no período seco do ano no centro-oeste. Dá uma olhada comigo nesse gráfico, porque ele mostra exatamente isso. Olha só, ele indica a média de chuva de cada mês. Em janeiro, chega a quase 250 milímetros. Agora, em maio, já cai para 50 milímetros. E o mês que vem, junho, a média de chuva para o mês
inteiro é só 19 milímetros. Só lá em outubro, aí sim os volumes vão começar a melhorar. Hoje, toda a região do Centro-Oeste, quase todo o Sul, Sudeste, grande parte do Nordeste estão na área de tempo firme. Em Cuiabá, o calor chega aos 36 graus. Goiânia e Campo Grande, máxima de 31. Essas capitais estão nessa área em laranja mais escuro, já puxando para o vermelho, que indica que a umidade está bem baixa hoje. Tempo firme também, com temperatura um pouco mais alta em São Paulo, máxima de 25 graus, céu com algumas nuvens aí. No Rio de Janeiro agora, o dia começou com 16 graus, frio para o padrão carioca, mas a tarde está quente, 30 graus e não tem uma nuvem no céu. Falando de chuva agora, ela vai continuar bem concentrada no norte do país. É o caso de Belém, onde choveu muito nesse fim de semana, Macapá, Boa Vista, continua essa chuva. São Luís também pode chover forte, máxima de 30 graus. E no litoral do Nordeste, a chuva já diminui. Em Aracaju, a máxima chega aos 28 graus, viu, Trali? Olha, e onde ainda pode chover forte amanhã? No norte, no extremo norte, a chuva vai continuar amanhã, especialmente, eu vou mostrar aqui para você, nessa área em azul mais escuro. Mas olha como a gente vai ter um contraste grande no país. Chuva no norte, umidade muito baixa nessa área central do país, desde o Paraná, centro-oeste até o oeste da Bahia. E no sul, na região de Bagé e nas serras gaúcha e catarinense, pode gear. E a responsável pela geada é uma frente fria que está passando pelo mar. Ela carrega nas costas um ar mais gelado. E é ela que pode provocar chuva fraca do litoral do Paraná até o Rio de Janeiro. Não é muita chuva não, tá? Amanhã máxima de 20 graus em Porto Alegre e Curitiba, São Paulo 23, Rio de Janeiro e Belo Horizonte com máxima de 27, Cuiabá 35, Salvador 30 de máxima, Belém 29 e Porto Velho calor de 33 graus. Trali. Muito bem, muito obrigado. Até. Boa tarde e até amanhã. Bom começo de semana para você também. Para todo mundo. Valeu. E a partir de hoje, os candidatos ao Enem 2021 podem pedir isenção da taxa de inscrição. A data da prova ainda não está confirmada. Vai ser a quarta tentativa seguida de realizar o maior desejo da vida. Meu sonho é passar em medicina. A Keila sempre estudou em escola pública. Hoje cedo ela já estava de olho na página do participante do INEP para pedir isenção da taxa do exame deste ano. Eu não tenho a ajuda da minha família aqui, né? Que eu tenho que me manter sozinha. Então, eu creio que para eu pagar o meu curso, mais as coisas que eu pago, mais a prova, seria muita coisa. Hoje também começa a contar o prazo para justificativa de ausência para aqueles candidatos que obtiveram isenção do exame no ano passado, mas não puderam comparecer nos dias de provas. É o caso da Laura, que vai ter que cumprir essa exigência para obter gratuidade no exame de 2021. No ano passado eu não compareci nos dias das provas, pois eu estava com sintomas de gripe muito forte e com a imunidade muito baixa e fiquei com medo de me contaminar. Para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem, o candidato precisa se enquadrar em algum dos seguintes requisitos: estar no terceiro ano do ensino médio em escolas públicas, ter renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa. Esse critério vale para quem estuda em escola pública ou para quem tem bolsa integral em colégios particulares. E estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O pedido de isenção não garante a participação no exame deste ano automaticamente. O INEP orienta que todos os candidatos, isentos ou não da taxa de inscrição, fiquem de olho na publicação do edital do concurso, que pela primeira vez vai acontecer numa outra etapa. O INEP não informou quando o edital do Enem de 2021 vai ser divulgado. Aqueles que não tiverem o pedido de isenção aceito poderão se inscrever novamente para o exame, pagando a taxa de inscrição quando for o momento. Em Belo Horizonte, este cursinho pré-ENEM para alunos de baixa renda criou um suporte só para cuidar dos pedidos de isenção de inscrição. A gente colocou uma pessoa à disposição, é um dos nossos coordenadores, e ele fica 24 horas por conta dos alunos, acessando o site, vendo aquele horário que está mais disponível e, em alguns casos, até mesmo realizando o pedido de isenção para o aluno. Muito bem, o prazo para pedir a isenção da taxa termina no dia 28 de maio. A página do JH na internet tem outras informações importantes sobre o Enem para você. E agora 2 informações que acabam de chegar sobre vacinas contra a Covid. Agora há pouco, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB,
publicou numa rede social que o Instituto Butantan recebeu da China a previsão do envio de nova remessa de insumos para a produção da Coronavac. De acordo com o governador aqui de São Paulo, a nova remessa de 4 mil litros, capazes de produzir 7 milhões de doses, está previsto para o dia 26 desse mês, como antecipou o Jornal Hoje na sexta-feira. Nesse momento, você sabe que a produção da Coronavac está suspensa por falta de matéria-prima. A gente já falou muito disso aqui também. E nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou agora há pouco a doação de 80 milhões de doses de vacina contra a Covid para outros países. O presidente Joe Biden acabou de falar sobre esse assunto. Vamos voltar então ao Washington, ao vivo, com a repórter Raquel Krahenbuhl. Raquel, mais uma vez, boa tarde, bem-vinda. Você tem detalhes, né? Para onde vão essas vacinas? Alguma chance de vir para o Brasil? É isso que todos aguardam, Trali, mas a gente ainda não tem essa informação. O que a gente sabe é que os Estados Unidos já garantiram vacinas para imunizar toda a população do país, por isso então agora vão doar 80 milhões de doses. 60 milhões de doses da AstraZeneca, que ainda não tem autorização para uso nos Estados Unidos, e 20 milhões de doses das vacinas que já são autorizadas e aplicadas aqui no país, da Pfizer, da Moderna e da Johnson & Johnson. O presidente Joe Biden, nesse anúncio, ele falou que eles estão dando um passo muito importante para proteger o mundo. Ele falou que os Estados Unidos vão doar mais vacinas do que qualquer outro país, mais do que a China, mais do que a Rússia. Falou que os Estados Unidos querem liderar esses esforços e que não vai pedir favores em troca dos outros países. Ele falou que é um passo importante também para proteger os americanos e evitar novas variantes. Ele não deu detalhes sobre os países que vão receber isso primeiro. A Casa Branca afirmou que esse anúncio vai ser feito nos próximos dias e que eles vão trabalhar junto com o consórcio COVAX da Organização Mundial de Saúde e também com dados científicos para identificar para onde enviar essas vacinas, né? A gente lembra que alguns dias, eu perguntei ao presidente Joe Biden se o Brasil e a Índia receberiam essas vacinas e na ocasião ele respondeu que o país até o dia 4 de julho vai ter enviado mais de 10% das doses que possuem e que, inclusive, para algumas das nações que eu citei. Então, aí deixou a porta aberta para enviar para a Índia e para o Brasil, mas a gente ainda não tem detalhes dos países que vão receber. Isso deve acontecer e nós vamos saber mais nos próximos dias, Trali. Muito bem, muito obrigado, Raquel, pelas informações ao vivo aí de Washington. Estamos todos na expectativa, né, do Brasil estar incluído nessa lista de países que vão receber vacinas doadas pelos Estados Unidos. Obrigado mais uma vez. E a gente termina essa edição com uma história bem bonita que junta o esporte com o amor de pai e filha. Amaury Passos é um dos maiores nomes do basquete brasileiro, bicampeão mundial, ganhador de 2 medalhas olímpicas. Mas tem alguns anos, uma das relíquias, né, da vitoriosa coleção dele foi roubada. Ela nunca foi recuperada, mas graças à filha, a Amaury, né, essa relíquia acabou sendo substituída por um objeto de valor sentimental extremamente importante também. E é o que você vai ver agora na reportagem do Guilherme Pereira. Que valor tem a réplica de uma medalha olímpica? Ainda mais quando ela fica no meio de tantos outros prêmios importantes. Nesse escritório, Amaury Passos está cercado pela própria história. Me traz muito boas recordações, né? Das viagens, das partidas, dos campeonatos. Histórias que se vão, né? Que passaram, né? Momentos que nós vivemos, né? O medalhista olímpico mais velho do Brasil está com 85 anos. Com dificuldade para caminhar por causa de uma lesão no pé, mas vacinado contra a Covid-19. Nossa equipe tomou os cuidados necessários para poder conhecer onde ele guarda os prêmios que recebeu durante a carreira de atleta. E esse lugar ajuda a contar a história da era mais vitoriosa do basquete brasileiro. Bicampeão mundial em 59 e 63. Nos Jogos Olímpicos foram 2 bronzes, em Roma 60 e em Tóquio 64. A única medalha conquistada pelo Brasil na primeira vez em que as Olimpíadas foram realizadas na capital japonesa. Eu sempre dei mais valor às medalhas olímpicas. Porque foi mais difícil de conquistar. Porque era mais difícil. Eu acho que a Olimpíada é um maior espetáculo da Terra, né? Mas há 5 anos, a casa do Amaury foi assaltada.
Do escritório, apenas uma peça foi roubada. Eu procurei a medalha aqui, a medalha estava pendurada em algum lugar aqui e não estava lá a medalha, né? Aí eu vi, pô, me roubaram a medalha. Por que roubaram? Ele deve ter achado que era ouro, né? O sujeito acho que ele não conhecia, achou que era ouro, pegou e levou a medalha, grande, né? Pesada. A medalha de Tóquio do craque daquela geração, o único até hoje a ser eleito para o Hall da Fama do basquete. Era uma joia dele, né? Uma relíquia que para o ladrão absolutamente não tem valor nenhum aquilo, né? Então, justamente por isso que foi o empenho de todo mundo de correr atrás para repor a medalha dele, né? Esse molde de cera aqui foi feito a partir de uma medalha original do basquete masculino nos Jogos Olímpicos de 64, que foi emprestada para a filha do Amaury por um outro jogador daquela seleção. Com um processo de fundição de bronze, ela mesma fez uma réplica perfeita da medalha do pai. Um trabalho de joalheria, difícil e meticuloso. De um processo como esse nasceu essa medalha que agora fica no escritório do Amaury. Quando eu vi, falei, nossa senhora. E como foi quando você viu? Foi uma alegria, né? Uma alegria, espetacular. Nossa, parecia que ele estava ganhando a medalha aquele dia. Ele conseguiu ter a medalha dele de volta e, puxa, feito por mim, né? Que tenho ele assim como meu ídolo, meu grande amor, enfim. E quem ama, cuida. Para todo atleta, o valor de uma medalha não está no objeto em si, mas sim na história que ele representa e nos sentimentos que ali ficam guardados para sempre. Tiraria todas as medalhas do mundo de ouro. Linda. Te amo. Que demais, hein? Uma filha dessa vale ouro, não vale? O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever nossas reportagens exibidas hoje, dá um pulinho no Globoplay logo mais, tá bom? Muito obrigado, fique em paz, ótimo começo de semana para você, se cuide e até amanhã.